Eu vou fazer esse vídeo sobre aquecedor a gás porque quando minha esposa e eu, né, quando a gente casou, a gente estava montando um apartamento e o apartamento aqui só pode colocar aquecedor a gás. E nós perguntávamos para vários vendedores e procurávamos na internet e ninguém sabia explicar direito, né, como que esse sistema funcionava, se tinha vantagem, desvantagem, etc. Então vou fazer esse vídeo aqui do mesmo jeito que eu fiz sobre o fogão de indução, né? Para quem está com dúvida de como funciona entender, e eu vou tentar explicar o mais mastigado possível para tentar tirar todas as dúvidas. Então talvez seja um pouco longo esse vídeo. A imagem está tremendo um pouco porque é por celular, né? Que eu tô fazendo, não tenho câmera. E talvez, espero que não, às vezes o YouTube ele desincroniza o áudio com o vídeo. Mas vamos ver o que vai dar. Bom, o aquecedor que eu tenho aqui no apartamento é esse da Electrolux. Eu peguei ele porque eu achei ele bonito visualmente, né? Porque ele tem um painelzinho digital aqui. Existem outras marcas e outros modelos que não tem painel digital, é só mecânico, né? A regulagem e tal, aí vai de gosto de cada um. A primeira coisa, então, quando você for procurar o seu aquecedor, é saber se é gás natural liquefeito ou é gás liquefeito de petróleo ou gás natural de petróleo, GNP ou GLP. No caso aqui do prédio, é GNP que chega. Existem apartamentos aí que chega GLP, o gás liquefeito. Imagino, posso estar errado, mas como o nome diz, seja líquido o gás que chega para ele, né? O gás líquido, né? Interessante isso, mas daí você precisa ver qual desses dois tipos de gás chega para você ir atrás já do aparelho correto. Aqui, esse modelo aqui da Electrolux é esse AQ16N. Vamos ver se a câmera vai focar. Ó, AQ16N. Esse N é de gás natural, não é o gás liquefeito. Existe aquecedor para o gás natural e gás liquefeito. Então você vai verificar isso daí. Verificou, beleza? Aí você escolhe lá o modelo que você quer. Ele desfocou aqui. Beleza? E você vai verificar a vazão dele. Olha aqui, ó, capacidade de vazão, nesse caso aqui, ó, é de 17 litros por minuto. Tá vendo? Tem a potência, consumo máximo e tal. O que significa isso daí? É o quanto de água por minuto ele consegue aquecer na temperatura máxima se você precisar. No caso, como aqui em casa só são duas pessoas, eu e minha esposa, então esse de 17 litros por minuto é o suficiente. Geralmente, em duas pessoas, você vai de 17 litros até 24 litros por minuto, no máximo assim. Além disso, eu acho que já é bobagem. Mas como você calcula isso? De onde vem essa conta aqui para você saber qual é a capacidade do aquecedor que você deve pegar? Você vai calcular quantos litros por minuto ao mesmo tempo, né, simultaneamente, vocês aí da sua casa gastam. Por exemplo, a ducha que eu tenho aqui é de 8 litros por minuto. Quando você compra uma ducha, ela vem escrito 8 litros por minuto, ou 10 litros por minuto, está escrito lá a capacidade dela. Então a que eu tenho aqui é de 8 litros por minuto. E eu tenho dois banheiros aqui. Então, se duas pessoas estiverem tomando banho ao mesmo tempo, em duas duchas de 8 litros por minuto cada um, ela vai dar ao todo 16 litros por minuto, certo? E aqui a de vazão do aquecedor é de 17. Ou seja, ele vai conseguir tranquilamente esquentar a água e fornecer água para essas duas duchas aí na temperatura certa. Se eu tivesse duas duchas de 20, né, vamos supor, e as duas fossem ligadas ao mesmo tempo, duas pessoas tomando banho ao mesmo tempo, eu estaria consumindo 40 litros por minuto. Ou seja, o dobro, mais que o dobro da capacidade desse aquecedor.
a água não ia chegar na temperatura certa, ia faltar pressão de água, a água ia chegar morna, por exemplo, ia dividir isso entre os dois chuveiros. Então é isso que significa essa capacidade de vazão. É quantos litros por minuto simultâneo você vai usar. Vou mostrar aqui, bem rapidamente, uma das duchas para vocês entenderem. E é interessante que como a ducha é mais estética, né? Ó, isso daí é uma ducha. Como a ducha é mais estética, ela acaba saindo mais cara que o conjunto de um chuveiro elétrico, por exemplo. Chuveiro elétrico você paga até R$150, R$200. Uma ducha assim, 300, R$400. Existem duchas até de R$3.000, até mais, além disso daí. É metal, cromado e tal, então aí vai depender. Esse modelo, por exemplo, aí, se eu não me engano, ele é de 8 litros por minuto. Tem um outro modelo diferente no outro banheiro, mas se eu não me engano é de 8 litros por minuto, esse daí. Né? E aí tem sempre dois registros. Da esquerda é água quente e o da direita é água fria. Uma coisa que eu não recomendo fazer com aquecedor, que ninguém me explicou, e aí depois é que nós fomos descobrir, é o seguinte, ele demora um pouco para aquecer a água. No caso aqui, como é de 17 litros, ele usa um pouco menos gás, né, do que um de 24 litros por minuto. Então, para aquecer, ele é um pouquinho mais rapidinho, ele leva uns 30 segundos para aquecer a água. Provavelmente aquecedores com capacidade de vazão maiores, eles vão esquentar mais rápido a água, só que eles vão consumir bem mais gás, né, para esquentar. Então uma coisa que eu não recomendo é usar o aquecedor a gás em torneiras. Por quê? Até você lavar a mão, você termina de lavar a mão, lava o rosto, limpa a cara, seca e a água ainda não esquentou. Então o que eu fiz aqui, ó, aqui é a torneira da pia da cozinha, eu coloquei esse aquecedor aqui, ó. Ele tem 110, 220 volts, é um aquecedor simples que você coloca, você abre a saída lá, você abre a torneira e na hora ele já te dá água quente. É um aquecedor elétrico esse. Então a pia da cozinha não está conectada no aquecedor a gás. Outra coisa, olha só. Eu fiz isso também no banheiro. Olha aqui, ó, esse é um outro tipo de aquecedor, estilo aquele que eu mostrei, que tem na cozinha. Esse é de uma outra marca. E ele é ligado aqui na torneira da pia, ou seja, quando você abre ele não faz barulho. Ó, tá fria. Pronto, ó, tá quente. Tá quente a água. Nesse outro banheiro aqui eu não fiz isso. Eles estão em reforma, aqui uma pequena reforminha nos banheiros, então dá para vocês verem como que tá as conexões aqui, ó. Já tá o rabicho pronto para colocar um outro aquecedor de água elétrico. E aqui, no caso dessa torneira aqui, ele tá ligado direto no aquecedor a gás lá. Olha aí, ó. Tá fria a água. Ele vai levar uns 30 segundos até começar a aquecer a água. Então não vale a pena deixar o aquecedor a gás ligado em torneira. Ó, tá gelado ainda. Quando eu desligar aqui, o aquecedor desliga lá e ele liga uma ventoinha. Quer ver? Para esfriar. O ícone aqui da ventoinha ligado, o barulhinho. Olha lá, desligou a ventoinha. Quando você liga o aquecedor, ele não faz quase barulho nenhum, é um barulho muito baixinho.
No caso aqui ele acende, nesse modelo ele acende esse ícone de chama, para falar que acendeu a chama, e esse ícone aqui da gotinha de água para falar que está passando água. Aqui você regula a temperatura da água que você quer, ele vai até 60 graus, se eu não me engano, e ele é elétrico, né, ligado aqui na tomada, para funcionar o visorzinho, o sensor de temperatura e dar faísca para causar chama, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, falar, eu vou colocar o aquecedor a gás porque se acabar a força, não tem problema, eu vou ter água quente. Não nesse caso aqui. Ele precisa de eletricidade para dar faísca na chama e para você regular a temperatura. Ou seja, meio que dá na mesma você ter um aquecedor a gás ou chuveiro elétrico. Se faltar força, você vai ficar sem água quente. Diz a lenda que existem alguns aquecedores que usam pilhas ou baterias, né? São os aquecedores com controle manual aqui, mecânico e tal, e aí não teria esse problema. Ele consome um pouco de eletricidade, né? Então, coisa interessante para quem tá preocupado com conta, aqui em casa nós somos em 2 pessoas. Tudo, do fogão ao forno aqui, tudo é elétrico, né? Até as torneiras. As únicas coisas que são a gás aqui seriam os chuveiros, né? Os 2 chuveiros que usam o aquecedor a gás. É a única coisa que usa gás aqui no apartamento é o aquecedor. E somando todos os banhos que todo mundo aqui toma por dia, dá mais ou menos uns 3 banhos por dia. Tem dia que às vezes 4, né? Cada um toma banho 2 vezes por dia. Às vezes só eu tomo 2 banhos por dia, às vezes ela e tal. Mas dá uma média de 3 banhos por dia, né? Um total de banhos, não por pessoa. Total de banhos 3 banhos por dia. Isso daí dá mais ou menos aqui uns R$25 de conta de água e dá uns R$100 de conta de gás. A conta do gás é contada a partir desse... Tem aqui um sensorzinho, um medidor, né? Que vem um rapaz com o aparelho, ele não entra no apartamento, ele mede de longe. E aqui o medidor do gás, que ele conta o consumo. Então dá mais ou menos aí um consumo de R$100 por mês de gás. A conta de eletricidade aqui, de energia elétrica, dá mais ou menos R$100 também. Então deixamos tudo no elétrico, só usando o chuveiro a gás, dá 100 de conta de luz, 100 de conta de gás e 25 de conta de água, mais ou menos, né? Quando você compra esse aquecedor aqui, custou, se eu não me engano, mais ou menos R$1.600 por aí. O aquecedor de 24 litros por minuto dá mais ou menos R$2.000, R$2.200, né? Aí, para você definir, né, você faz aquela continha lá que eu ensinei no comecinho, quantas pessoas tem na sua casa e quantos vão usar simultaneamente o aquecimento da água, para você calcular. Quando você vai comprar sua ducha, lá ela fala qual é o consumo dela, né, em litros por minuto. Ah, essa é de 20, de 40, de 10 litros, de 8, 5. Aí é só para você ter uma média. Que dificilmente a gente toma banho simultâneo, né, ou faz coisa simultânea. A lave-seca usa água quente, né, que é aquecida aqui por ele, que eu até fiz essa saída aqui, que vai para a máquina. A lava-louça também usa água quente, só que é insignificante assim, né, não tem problema tomar banho junto, que nem conta muito. Bom, foi mais ou menos esse o valor. Ele vem com 1 ano de garantia, mas não sei se todas as marcas são assim. No caso da Electrolux, eles falam assim: você tem 3 anos de garantia se você chamar um técnico para instalar. Se você não chamar o técnico para instalar, é 1 ano de garantia. Se você chamar, a gente dá 3 anos de garantia. O técnico veio aqui, foi mais ou menos o serviço dele, uns R$150, 120, R$150 para instalar. O que ele faz? Ele pega, fura a parede, põe as buchas, pendura o aquecedor, né? Que ele é meio solto aqui, mas ele tem
Aqui ele não está preso aqui embaixo, só está preso com um parafuso em cima, né, pendurado. Aí ele troca as mangueiras, ele traz essas mangueiras flexíveis, novas, traz esse outro de gás, traz umas buchas, né, uns anéis de borracha, e traz também um kit desse, que é a exaustão. Aqui, ó. É o vapor, né, do gás, ou da água, né, condensado, ou todos o gás sai depois da queima, né, a fumaça, então não faz fumaça, mas sai por ali. Já vem todo esse kit, quando você compra o aquecedor já vem, pelo menos nesse daqui veio, só que ele trouxe um outro, porque aqui tem um diâmetro um pouco diferente do que veio, porque os aquecedores eles têm uma faixa de pressão de água. Se a água vem muito forte, ele para de funcionar, não funciona direito, aquece muito, aquece pouco. E se a água vem fraca também, ou às vezes ele nem liga. Então ele usa essas mangueiras aqui, ele vê mais ou menos a pressão de água, e inclusive coloca umas borrachinhas. Essa é grande, não é igual a essa, é uma menor, que diminui ainda mais a passagem de água, né? Aí isso faz a água ganhar mais pressão, aí depende de como é, o aquecedor funciona melhor ou não. E aqui tem a regulagem da vazão de água, né, da pressão. Não se engane, embora quando você compra, no caso do apartamento, que é a gás, ele já vem assim prontinho, né, com 3 saídas. Ou quando, se você está reformando sua casa para colocar, o pedreiro lá, o pessoal que está fazendo, preparar os canos, não se engane pensando, é esse com esse, o do meio com o do meio, da esquerda com o da esquerda. Não é. Isso varia também de aquecedor para aquecedor. No caso aqui, esse do meio é o gás, é a entrada do gás no aquecedor. Esse daqui é a entrada de água no aquecedor, e esse é a saída de água quente, né? Então aqui, no caso, vai para minha lava e seca, e aqui vai para o resto da casa, no caso os 2 banheiros. Então ele tem aqui a entrada do gás, a entrada de água e a saída de água quente. O problema disso daí que eu não recomendaria, né? E aqui é a exaustão dele. Então isso daqui tem que ir para o lado de fora, lá naquela chaminézinha que eu mostrei. É assim que funciona o aquecedor a gás. O que eu não recomendo muito desses aquecedores a gás é quando você abre o chuveiro, no caso como eu falei, ele leva uns 30, 40 segundos para aquecer a água e você não vai entrar na água gelada. Então aquela água vai embora, você joga a água fora toda vez que você vai tomar um banho. Tem gente que fala, mas eu vou pegar e colocar o balde, né, e usar na descarga depois, né, o balde cheio de água. Mas cansa, né? Pô, toda vez que você for tomar banho, você tem que pegar um balde de água e colocar água embaixo ali do chuveiro, porque a água não esquentou, etc. Enquanto que no chuveiro elétrico ele esquenta direto. Aí, isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, aqui, como o apartamento eu peguei novo e tive a oportunidade de reformar, eu coloquei um cano de retorno que faz parte de um sistema de recirculação. Não são muitas empresas que fazem isso, eu não comprei o kit ainda. Como funciona o sistema de recirculação? Você tem aqui a saída de água quente e ela vai até lá o chuveiro. Só que antes dela passar no registro, imagine que esse é o registro do chuveiro, a água pega, eu fiz uma outra saída, um outro cano, que sai lá do banheiro e vem aqui, que é esse. Ou seja, ela sai daqui, vai até o chuveiro, encontra o registro fechado e volta para cá, a água quente. E aí aqui você, no caso do kit, né, completo, teria um motor elétrico, mais ou menos do tamanho menor, né, do que esse medidor de gás aqui. Mas é um motorzinho com termostato, um temporizador, que ele vai jogar a água quente de novo na entrada do aquecedor. Então funciona assim, é às 7 horas que você toma banho, então você pode programar esse motor para todas as 7 horas ele ligar,
Aí quando a água começar a circular, né, e voltar e entrar, o aquecedor liga. Aí ele vai começar a aquecer a água. Aí depois de 1 minuto, por exemplo, o seu motor desliga. E ele já vai estar com a água quente dentro dos canos. Então quando você chegar e abrir o registro lá do seu chuveiro, já vai sair água quente. Por isso que chama sistema de recirculação. Ele joga a água para lá e traz ela de volta para ela ficar aquecendo nesse circuito fechado, né? Você pode programar o tempo ou apertar manualmente para esse motor funcionar. Só que esse sistema custa entre R$2.000 e R$3.000, né? Eu não coloquei ainda também, porque e não são muitas empresas que fazem. Mas aí vai dar consciência ecológica, né? No caso eu gasto R$25 de água, financeiramente não compensaria, né? Você gastar 3.000 num sistema para economizar água, sendo que você está pagando 25. Só que como eu falei, aí vai dar consciência ecológica, né? Essa é a parte ruim só do aquecedor a gás. A demora para aquecer a água e você vai jogando água fora enquanto que ele não aquece. De resto, ele fica sem eletricidade, ele para de funcionar. E o que é bom é a temperatura, né? A regulagem, que você colocar a temperatura aqui, ele joga água quente sem dó mesmo. Aí você tem que, como tem 2 registros, né, lá no chuveiro, o esquerdo é água quente, você tem que ir abrindo devagarzinho o da direita, né, para ele esfriando a água, para misturar a água ali no seu chuveiro, água fria e água quente, você ter a temperatura. Mesmo quando você mistura a água fria com a água quente, ele está soltando a temperatura que ele marcou aqui. Então ele está gastando a mesma quantidade de gás. Mesmo se está saindo, você colocou 40 graus aqui, ele vai dar 40 graus, está muito quente, você abre lá o registro de água fria, vai esfriar a água, só que ele continua soltando água a 40 graus aqui. Então o ideal é encontrar a temperatura de água que você quer e já deixar ele configurado, para não precisar nem misturar água e não deixar ele gastar. Esse daqui é 110. Deixa eu ver o que mais eu posso ter esquecido. Consumo máximo de gás. Eu não sei falar para vocês agora quanto que é o metro cúbico, né, hora do gás que eu pago aqui, porque cada condomínio, eu acredito que depende do consumo, ele entra numa faixa de preço. Mas é isso, é desse jeito que funciona o aquecedor a gás. Só relembrando, antes de comprar um aquecedor a gás, vê se é GNP ou GLP que chega e faz as continhas para saber qual é a vazão de litros por minuto que você precisa, né? Fazendo aquelas contas das duchas que você tem e antes de comprar. Não recomendo ligar em torneiras, porque não vai ter nexo até você já lavou a mão e tal até ele aquecer água. Então compra um aquecedorzinho elétrico para suas torneiras, deixa ele instalado, o aquecedorzinho elétrico. E no caso aí, se você morar sozinho ou em 2 pessoas aí, até uns 24 litros por minuto, no máximo 21, 24 já é o suficiente. Nem precisa fazer conta, já é o suficiente para você. E o consumo aqui, no caso no meu consumo, é mais ou menos R$100 de gás, dá R$100 de luz do resto da casa e 25 de água. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco cansativo, ficou meio tremido a imagem, é que não tenho muita experiência, muita habilidade aqui com cameraman de celular. Mas espero ter respondido aí algumas questões. Se precisar, tiver alguma outra dúvida, pode perguntar aí nos comentários, ok? Obrigado.